Já de volta com o seu estilo de vida, vamos dar continuidade à nossa entrevista de hoje no quadro ABC da Saúde. Estamos falando sobre as doenças que podem vir a acontecer por conta das mudanças climáticas. A aglomeração, muitas vezes, de pessoas é um fator aí que contribui para a proliferação de vírus e bactérias. No último bloco, você acompanhou o início do nosso bate-papo, falando sobre que doenças são essas, o que a pessoa pode fazer para evitar. E o meu entrevistado de hoje é o professor de pneumologia da UEA, a Universidade do Estado do Amazonas, Leonardo Dias Ribeiro. Agora, professor, eu gostaria que o senhor falasse um pouco em relação a crianças, idosos e grávidas. Porque a gente vê que é geralmente um grupo que tem uma atenção redobrada por ser um grupo de risco. No caso dessas doenças, é preciso também ter uma atenção com essas pessoas? Principalmente idosos e crianças, né? A recomendação é que participem de todos os programas de vacinação do Ministério da Saúde. E idoso, às vezes, é mais difícil, porque existe um mito que acha que que vai tomar a vacina da gripe e vai ficar gripado pela vacina. Isso é mentira, isso é uma lenda urbana que foi criada, isso não tem. Quando o idoso toma a vacina e depois desenvolve, provavelmente ele já estava no período de incubação daquela virose. Então, participar de todos os programas é essencial e previne grande parte da gripe e, além disso, da pneumonia, né? Então você tem hoje em dia a vacina contra a pneumonia, que faz parte do programa, e tem algumas outras vacinas contra a pneumonia que não fazem parte do programa. Então procurar um médico, pegar uma orientação direitinho qual a melhor vacina, principalmente em casos de idosos. Certo. Porque normalmente o idoso também tem outras comorbidades. Às vezes tem uma insuficiência cardíaca associada, às vezes tem um idoso que tem doença pulmonar obstrutiva crônica, chamada de DPOC. Então a vacinação faz parte do tratamento também dessas doenças. Certo. Professor, a gente recebeu algumas perguntas dos telespectadores aí de casa. O Jonas Cardoso, lá do centro, pode ser a sua dúvida também, telespectador do estilo de vida, ele quer saber, ele faz o seguinte comentário: sempre que está frio, ele recorre ao descongestionante nasal, porque ele sofre com algum problema, né, nessa área. Mas não há um resultado. O que ele pode fazer? E, ao mesmo tempo, aproveitando o assunto, a Nádia Oliveira também falou que usa constantemente o descongestionante. Será que tem algum prejuízo? O que acontece no caso do Jonas e na Nádia? Bom, em relação ao descongestionante nasal, tem que, assim, Jonas, né? Jonas. O Jonas, ele deve procurar o clínico dele para fazer uma avaliação melhor do que está acontecendo com o nariz dele, né? Por que toda vez ele está ficando com isso? Normalmente, isso está relacionado com rinite, que é uma inflamação causada por uma resposta imunológica que tem dentro do nariz, causa uma inflamação do nariz e que faz a congestão nasal da pessoa. Acontece que o descongestionante nasal, alguns deles, eles têm um efeito rebote. Você pinga, ele dá uma sensação de alívio imediato, mas depois ele faz uma congestão por conta até do uso do próprio descongestionante. Certo. Então o ideal é que ele, se tiver que usar alguma coisa no nariz, que ele use só o soro fisiológico e procure o clínico dele para ver qual é o caso, porque aí ele tem um tratamento específico, que aí ele vai conseguir fazer um tratamento. Mas assim, ficar usando de forma rotineira o descongestionante nasal pode causar danos à saúde. Foi a pergunta da Nádia, né, Nádia? O uso do descongestionante, ele tem uma substância que faz com que os vasos sanguíneos em volta, que tem aqui no nariz, na mucosa, eles contraiam. Essa mesma substância também pode acelerar o coração, em caso de gestante, a gente falou agora há pouco de gestante. Pode fazer com que tenha efeito no feto, às vezes até de teratogênico, que acelere o coraçãozinho do neném. Então é importante fazer um diagnóstico adequado e evitar o uso dessas medicações. Tá certo. Né? Professor, o Samir Costa também, lá do Japim, ele quer saber o seguinte: a sinusite, provavelmente ele deve sobre a sinusite, ela piora no frio e, além disso, ele quer saber se tem cura. Então, a sinusite, o que é a sinusite? A gente tem nos ossos da face, de uma forma assim genérica, uns buracos aerados aqui nas maçãs da face, como também na região frontal, aqui nesse osso da testa. Esses locais, eles têm uma mucosa e tem sempre um fluxo de secreção desses locais para o nariz. Certo. No ambiente frio, facilita com que a pessoa desenvolva rinite, por exemplo.
né? Então você faz com que o nariz obstrua a drenagem desses locais, né? E aí, a partir daí, você pode desenvolver algumas infecções nesses locais. Você não tem uma drenagem adequada, pode ter proliferação de bactéria nesses locais, e aí fazer o que a gente chama de sinusite, que pode ser aguda ou crônica. Certo. A aguda é de uma forma mais rápida, dá muita dor na face, essa secreção fica muito acumulada, você tem uma febre muito alta e tem tratamento. O tratamento é com antibiótico, tem que fazer a desobstrução do nariz, né? E existe a sinusite crônica, que é basicamente o mesmo sintoma, mas que é intermitente essa obstrução, né? Uhum. E aí, nesse caso, ele tem mais intensa, é a tosse, que quando a pessoa deita, em vez de pingar essa secreção aqui para o nariz, ela acaba indo para a traqueia. E aí dá o que a gente chama de gotejamento pós-nasal, a pessoa tem uma tosse intensa, principalmente quando deita. Se tem tratamento, as duas têm tratamento, né? Aí o ideal é procurar um otorrinolaringologista que vai fazer o diagnóstico adequado e vai fazer o tratamento da sinusite. Mas a pessoa consegue ficar curada? Consegue ficar curada. Algumas coisas você não tem cura, né? Assim, na medicina você tem pouca coisa com cura, você tem tratamento. Você tem mais controle, né? Mas, por exemplo, da sinusite ele consegue ter uma cura, mas às vezes da rinite ele vai ter que fazer uso de alguma medicação para controlar a rinite, né? Você tem 15% da população mundial tem rinite, então você tem uma prevalência importante, né? Se for ver. Então, você tem que fazer o tratamento e o controle adequado. E, no caso, procurar um otorrino para ver qual é o diagnóstico, qual é o tratamento adequado. Isso, mas fica tranquilo que tem cura, você vai conseguir. Que bom, então tá bom. Agora, professor, gripes, resfriados, pneumonia, tem a bronquite também. A pessoa já está doente. O que ela tem que fazer? É procurar um especialista para poder ver qual que é a situação? Procurar um médico, basicamente é procurar um médico, né? Evitar a automedicação é o mais importante. Por quê? Principalmente quando você tem doenças infecciosas, a automedicação é um perigo, que ela pode, às vezes, retardar algum sintoma que te procure um sinal de alerta, como também, às vezes, a pessoa pode fazer o uso de antibiótico desnecessário. E aí, esse é o grande problema. Hoje em dia tem um controle importante do uso de antibiótico, né? Então, hoje você tem que ter aquela receita controlada que retém na farmácia, mas isso tudo para evitar o uso descontrolado, porque o uso inadequado do antibiótico facilita com que a bactéria que está causando a doença nele que fique mais resistente, né? O que é isso? Você toma um antibiótico pelo tempo inadequado que é propriamente que ele deveria ser tomado, aquela bactéria ela acaba tendo uma mutação por conta uma pressão seletiva que esse antibiótico faz naquela população de bactérias. Você interrompe o tratamento antes de acabar com todas as bactérias, algumas delas têm mutação que fazem com que elas ganhem resistência àquele antibiótico. Então você aí, a partir daí, aquele antibiótico passa a não fazer mais efeito. E é um problema muito sério, né? Hoje a gente já tem algumas bactérias que não têm nem qualquer tipo de tratamento. Graças a Deus é uma minoria e uma população muito específica, mas já existem em vários locais do mundo cepas de bactérias que não têm resposta a tratamento por conta de indevido de antibiótico, né? Agora, em relação a rinite, asma, o mais importante é você evitar os alérgenos, né? Então você ter a casa bem ventilada, isso é importante, né? Usar, se a pessoa já tem a rinite, já tem asma, usar um controle do ambiente. Mais importante do que fazer o tratamento clínico é fazer o controle do ambiente. Então você evitar cortina, carpete, bichinho de pelúcia, contato com animal, né? O gatinho que pula em cima da cama, isso é muito importante. Então, o controle ambiental faz parte do tratamento e às vezes não é tão levado a sério. É verdade. E é a coisa mais barata que o paciente pode fazer. Não adianta insistir, né, doutor? Teve sinusite, tem renite, por mais que goste muito de bicho de pelúcia, de tapete, de carpete, tem que abrir mão mesmo em prol da saúde. Abrir mão em prol da saúde, né? Usar o travesseiro antialérgico também é importante. Tem, muito bacana. E agora, mais uma participação dos telespectadores. Muito obrigada a você que está participando aqui do Estilo de Vida. É realmente isso que a gente quer, esse diálogo. Eu, o entrevistado, no caso, nosso professor Leonardo hoje, e você, telespectador. O Antônio Araújo, lá do Japim, ele quer saber o seguinte: como é que pode evitar o choque térmico saindo do ar-condicionado para o calor e vice-versa, que foi como a gente começou o nosso bate-papo hoje, falando justamente sobre isso, que é uma situação comum, porque no calor que a gente vive, o ar-condicionado é quase indispensável. Bom, Antônio, né?
Antônio, isso. Antônio, assim, evitar, para você evitar, o choque térmico é muito difícil evitar, né? Mas o que você pode fazer é controlar o seu ar-condicionado. Você não precisa botar ele no 17, você deixa ele no 21, no 22, você evita esse contraste de temperatura o tempo inteiro, né? E se você estiver muito suado, evitar voltar com aquele corpo suado, com a camisa suada, para aquele ambiente mais resfriado, né? Por exemplo, eu trabalhei no posto de saúde aqui em Manaus, que o ar-condicionado só vivia no 17 e o controle tinha sumido. Na menor temperatura. Na menor temperatura, uma salinha de 2x2. Então, eu tinha que ir para o trabalho de casaco na bolsa, porque eu chegava lá e estava com o ar-condicionado gelando, né? Então, você evitar isso, manter o ar-condicionado sempre numa temperatura agradável, além de poupar energia, você ainda previne a saúde. É verdade. E é uma prática muito comum, que é realizada de forma errônea, você coloca a temperatura menor possível, sendo que não é isso recomendado, como o senhor está acabando de salientar, e é realmente é importante a gente destacar isso. E além disso, a limpeza também do ar-condicionado, que muitas das vezes a gente só vai correr atrás de um técnico quando o ar-condicionado já pifou. Já pifou, então está pedindo socorro. Olha, eu conversei aqui com o professor de pneumologia lá da UEAC, Universidade do Estado do Amazonas, aqui na nossa região. Eu gostaria de agradecer, professor Leonardo Dias Ribeiro, a sua participação aqui. Muito obrigada. Obrigado ao convite. Fica aberto espaço aí para suas considerações finais. O que o senhor achar importante destacar e puxar a orelha de quem está assistindo ali em casa para que a gente não tenha problemas de saúde. Então, acho que o importante é ficar a mensagem de sempre procurar um médico, né? Evitar a automedicação, fazer o controle do ambiente sempre é muito mais econômico do que você depois for tratar qualquer doença. Então, investir em prevenção, isso é o mais importante. Tá certo, então, professor Leonardo, muito obrigado. Um bom dia para o senhor. Bom dia. Tá aí, gente. Então, você que está assistindo aí o Estilo de Vida de hoje, ficou essa mensagem. As mudanças climáticas acontecem, muito calor, muitas chuvas, e você aí de outros estados da região, do nosso Brasil, convive com baixas temperaturas. Vamos prevenir para depois não gastar aí com remédio, com muita medicação e também com muitas consultas. Mudança de hábito é difícil, mas é possível, e eu conto com que você leve a sério essas nossas dicas de saúde de hoje. Você que perdeu a entrevista, você pode rever acessando amazonsat.com.br ou youtube.com/canal Amazonsat, pegar as dicas e sugestões sobre mudanças climáticas de hoje. No próximo bloco a gente tem mais informações para você e eu conto com a sua audiência. Até já!